Muito bem, vamos começar falando sobre a viagem do presidente Lula, que encerrou a sua passagem pela Europa hoje. Ele deu uma entrevista coletiva lá na França e o presidente brasileiro disse que vai convidar o príncipe da Arábia Saudita para falar sobre investimentos. Vamos conversar com a Priscila Asbeck, que acompanha tudo de pertinho e vai trazer os detalhes ao vivo para a gente. Era para ser um jantar, mas agora virou um convite. Como é que teve essa mudança e qual o motivo, Pri? Bom dia. O presidente Lula fez um balanço da sua viagem aqui em Paris. Os jornalistas fizeram algumas perguntas e eu perguntei justamente dessa polêmica, desse jantar que estava previsto com Mohammed bin Salman e que foi cancelado de última hora. No meio da tarde de ontem, alguns jornais começaram a falar sobre esse encontro com o príncipe herdeiro saudita, que é acusado de esquartejar um jornalista e ele que também é acusado de outras questões que ferem princípios democráticos e também está associado às investigações das joias que foram doadas à família Bolsonaro. Ele que entregou essas joias a Michele e Jair Bolsonaro, que são alvo agora de investigação da Polícia Federal. Depois de questionamentos e uma polêmica envolvendo esse encontro que aconteceria nesta sexta-feira à noite aqui em Paris, a equipe do presidente Lula disse que esse encontro não aconteceria mais e disse que o motivo foi cansaço do presidente. Mas eu estava no hotel quando eles estavam falando sobre isso e antes dessa confirmação, algumas fontes do governo já estavam dizendo que havia um temor da equipe do presidente de que esse jantar acabasse trazendo uma manchete negativa para o encerramento da viagem de Lula, que foi considerado pela equipe do governo positivo. Então alguns deles, inclusive, estavam tentando falar, ou estavam falando entre eles, sobre a importância de o presidente não realizar esse jantar para que a principal manchete do dia não fosse negativa diante de um saldo considerado positivo dessa viagem. A gente vai escutar agora, então, uma sonora, um trecho da entrevista do presidente Lula falando sobre isso, porque ele disse que ainda assim vai chamar o príncipe saudita para fazer uma visita ao Brasil para falar sobre investimentos. O que eu sabia é que havia uma proposta de ter uma reunião com o príncipe da Arábia Saudita que queria discutir investimento no Brasil. E eu quero conversar com todas as pessoas que querem fazer investimento no Brasil, até porque eu quero saber qual é a qualidade do investimento que as pessoas querem fazer. Eu simplesmente não tive condição de participar da reunião, ou seja, e vou pedir para que o Itamaraty o convoque para ir ao Brasil discutir negócio com os empresários brasileiros. Sabe? Nós temos muito interesse em que a Arábia Saudita faça investimento no Brasil, sobretudo na questão da transição energética. Eu não estou preocupado com a joia, eu não estou preocupado porque isso não é comigo. Eu estou preocupado com o seguinte: se tiver empresários da Arábia Saudita que queiram fazer investimento no Brasil, o Brasil terá interesse em receber esses empresários, seja através do Ministério da Indústria e Comércio, seja através dos nossos empresários, e conversar da forma mais civilizada possível, com o interesse que é inerente ao povo brasileiro, porque nós precisamos fazer a economia brasileira crescer. Outro destaque também dessa entrevista coletiva do presidente Lula foi a questão do acordo entre Mercosul e União Europeia, que criaria a maior área de livre comércio do mundo. Foi um tema importante de destaque nos encontros que aconteceram aqui, inclusive no almoço que o presidente Lula teve com o presidente francês Emmanuel Macron. E o presidente Lula falou abertamente pela primeira vez que há sim uma resistência por parte dos franceses para realizar esse acordo, para que esse acordo avance. É um acordo que já foi finalizado, mas precisa ser assinado e ratificado para passar a valer na prática. E aí o presidente Lula disse que está disposto a convencer e conversar com os partidos de esquerda franceses para tentar fazer esse acordo avançar e ganhar apoio do parlamento. E isso acontece, Jairo, um dia depois que o jornal francês Libération fez uma crítica, um jornal de centro-esquerda, fez uma crítica ao presidente Lula, uma manchete que repercutiu no mundo todo, colocando Lula, la decepção, dizendo que Lula é uma decepção tanto pelo seu posicionamento na guerra na Ucrânia, quanto pela defesa de Nicolás Maduro, mas também pela defesa do livre comércio. A gente vai escutar então um trecho do presidente Lula também. Eu perguntei para ele sobre essa manchete do jornal La Libération e ele comentou então sobre esse assunto. Vamos ouvir.
80 para cá, tudo que as pessoas falavam é de quanto mais abertura, melhor, quanto mais livre comércio, melhor. Você das contas, agora, quando chega, às vezes, dos países em desenvolvimento competir em igualdade de condições, os mais ricos viram protecionistas. Então, não tem nenhum sentido. Quanto mais livre for o comércio entre nós, desde que cada um garanta aquilo que é considerado essencial, eu acho normal que a França tente defender a sua agricultura. Acho normal. Pode ser um ponto de mais dificuldade de inflexão. Mas é normal que eles também compreendam que o Brasil não pode abrir mão das compras governamentais. Nós precisamos fazer o acordo com a União Europeia. E a União Europeia precisa fazer o acordo com o Mercosul, com a América do Sul e com a América Latina. Porque a União Europeia não pode ficar, sendo a fatia de mortadela entre a nova Guerra Fria, entre Estados Unidos e China. Tá? Então é importante lembrar que nós precisamos da União Europeia e a União Europeia precisa muito de nós. Portanto, é importante que a gente coloque um pouco da arrogância de lado e a gente tente colocar o bom senso para a gente negociar. Isso vale para nós e vale para eles. E nós ficamos de responder a carta adicional que a União Europeia mandou e eu penso que até o final do ano a gente tem uma decisão sobre o assunto. Bem, Pri, é natural que um evento como esse, com tantas lideranças mundiais, repercuta não só aqui no Brasil, como em todos os lugares, mas eu quero saber de você um balanço da passagem do presidente Lula pela Itália, também pelo Vaticano, na visita ao Papa e terminando esta roda de viagens em Paris. O que a gente pode entender como saldo, positivo, negativo? Jairo, começando então pela Itália, o presidente Lula teve um encontro com o Papa Francisco, que foi um dos grandes destaques. Esse encontro durou 45 minutos, que é um tempo longo para uma audiência com o Santo Padre. Também o Papa divulgou depois uma declaração dizendo que o encontro aconteceu com muita simpatia e amizade. Eles se conhecem já há mais de 20 anos. E depois o presidente Lula também disse na coletiva em Roma que eles falaram sobre tentar encontrar uma solução para a guerra, que falaram inclusive que o Papa está enviando cardeais para a Ucrânia para tentar, e também para a Rússia, para tentar encontrar uma intermediação desse assunto. Então, com o Papa, o encontro foi positivo, o saldo foi positivo. O presidente Lula gostaria que o Papa fosse participar do Círio de Nazaré, mas a gente sabe que o Papa teve alguns problemas de saúde recentemente, o Vaticano ainda não respondeu. O presidente Lula também se encontrou com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, de extrema-direita, e isso também trouxe uma visão de que o governo está agindo de uma forma pragmática, porque está conversando tanto com atores de esquerda quanto com atores de direita, ainda que nos bastidores o que se diga sobre esse encontro é que o encontro também não foi às mil maravilhas, não aconteceu às mil maravilhas, porque eles têm, claro, visões divergentes em termos políticos. Agora, falando aqui sobre a França, que talvez seja uma viagem mais importante ou que repercutiu mais internacionalmente, até por causa da cúpula sobre um novo pacto financeiro global, que foi promovida pelo governo francês, o destaque aqui foi a liberação dos países ricos, ou a promessa de que os países ricos vão liberar 100 bilhões de dólares por ano para combate às mudanças climáticas. Essa é uma promessa que já tinha sido feita no Acordo de Paris, mas não vem sendo cumprida. Então, os países ricos se comprometeram com isso. Algumas análises, inclusive nosso analista Lorival Santana estava falando sobre isso, que isso poderia ser considerado até uma vitória, porque era uma bandeira do presidente Lula fazer os países ricos oferecer mais financiamentos, e o presidente Macron também anunciou que os bancos multilaterais, os organismos multilaterais, Banco Mundial, FMI, vão disponibilizar mais empréstimos para os países emergentes, cerca de 200 bilhões de dólares previstos para os próximos 10 anos. E o presidente Lula vinha falando sobre isso, criticando essas instituições, fez duras críticas aqui, falou que essas instituições elas estão funcionando como grupos, não podem funcionar como clubes de luxo, como grupos de luxo. Então a discussão nessa cúpula aconteceu
de certa forma, um pouco nesse sentido. Mas, por outro lado, ficou muito clara a divergência entre os países emergentes e os países ricos sobre diversos assuntos. Sobre esse assunto da mudança climática, o presidente Lula, por exemplo, colocou a questão do combate às mudanças climáticas na mesma importância, no mesmo nível que o combate à pobreza, ou falou que o combate à pobreza é tão ou mais importante do que essa questão, falou que pessoas ainda estão passando fome no mundo. Então, foi uma mensagem que ele quis passar de que os países ricos não podem pensar só em combate à mudança climática, tem que pensar também no combate à pobreza, tem que pensar em soluções para resolver os principais problemas do mundo hoje. Então, foi um outro ponto também que o presidente Lula foi bem incisivo nessa cúpula que aconteceu nesta sexta-feira. Então, isso deixa muito claro. Já os países ricos fizeram defesas dessas instituições, falaram que elas ajudam os países emergentes a se desenvolver, então teve toda uma questão sobre isso. Também chamou a atenção dentre os líderes internacionais uma fala sobre o premier Li Qiang da China, que falou sobre a necessidade de Estados Unidos, falou sobre a necessidade de a Europa não achar empecilhos na corrente de comércio com os chineses em meio à guerra comercial entre China e Estados Unidos. E também a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, falou que Estados Unidos e China têm que achar soluções criativas para não ter mais embates. Então, de certa forma, foi uma conversa para tentar parar arestas aí entre os países ricos e os países emergentes. Algum avanço talvez tenha sido obtido, mas também essa cúpula deixa muito claro que há visões divergentes entre os países avançados e os países emergentes. Volto com você, Jairo. Obrigado pelas suas informações, ao vivo conosco, direto de Paris. A gente deixa a Europa, vem aqui para o Brasil. Vamos conversar com a Larissa Rodrigues, a nossa analista, para saber, né, Lari, um bom dia para você, a repercussão interna. A gente viu toda essa movimentação que aconteceu no exterior, assim como a Priscila Asbeck estava nos explicando, mas aqui no Brasil, como foi vista a passagem de Lula na Europa, tanto pelo governo, e também eu quero saber um pouquinho na sua análise da oposição. Será que eles prestaram atenção nisso ou ficaram mais ligados no julgamento do Bolsonaro, CPMI, Zanin no Supremo? Bom dia. Oi, Jairo, bom dia para você, para quem está com a gente aqui na CNN hoje, nesse sabadão. Jairo, primeiro teve muita crítica de Lula estar fora do Brasil numa semana tão importante para o governo brasileiro, porque a gente teve, como você disse, a aprovação do Zanin, e em especial o marco fiscal, algo muito importante para o governo, que é essa nova legislação para substituir o teto de gastos, trazer ali uma forma de controlar o gasto público, mas que de certa maneira também sinaliza para o mercado exterior que o Brasil está cuidando dos seus gastos. Então isso foi visto também como um aceno para a política internacional, tentando aí juntar os dois assuntos. Fora essas críticas, depois que Lula já tinha ido, já tinha avisado, o Congresso reclamou do presidente da República estar fora numa semana tão importante de articulação, mas depois que foi decidido bater o martelo que Lula estaria fora, começou a analisar o discurso do presidente da República durante todos esses encontros que a Priscila trouxe para a gente tão bem. Alguns detalhes me chamaram a atenção, conversando com pessoas, que eles pontuaram. Claro, esse cancelamento do jantar com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita foi muito mais por pressão daqui, porque se temia qual seria um posicionamento de Lula depois de todo aquele escândalo de que o príncipe deu joias para a primeira-dama, para o presidente. A gente segue acompanhando isso até hoje, teve um estojo que ficou na Receita Federal, e isso está sendo uma pedrinha no sapato, mais uma, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai falar de outras, como, por exemplo, a questão no TSE. Então ficou ali, Lula iria sinalizar para dentro, para o Brasil, de que não iria encontrar com esse príncipe, até para não se colocar numa situação de se alguém oferecesse algum tipo de presente, mas ao mesmo tempo o discurso do presidente da República é de que ele precisa negociar com todo mundo. Como fazer isso? Tentaram encontrar esse meio termo. Lula disse nessa entrevista de madrugada aqui para nós do Brasil de que ainda vai se encontrar com o príncipe, mas acabou ficando uma manchinha ele ter aceitado. O Palácio do Planalto primeiro divulgou uma agenda com esse encontro, depois Lula volta atrás. Era melhor não ter marcado, né? Então, essa é a primeira análise. Acaba ficando essa mini crise
nessa questão, vendo em especial como as redes sociais se portaram diante disso. Agora, um detalhe importante que me pontuaram, que durante os encontros ali em Paris, com Macron, essa tentativa de negociação do acordo do Mercosul, Lula acabou não avançando, isso é ruim para o mercado internacional, para a política internacional, no acordo do Mercosul, mas fez algumas sinalizações importantes para um pessoal, para um lado da sociedade que muito critica o presidente da República, o setor industrial e o setor da agricultura. A gente sabe que o Lula tem dificuldade de entrar no agro. Então, acabaram elogiando essa postura de Lula de defender o agro do país e a indústria do país, mesmo colocando um pouquinho em risco esse acordo do Mercosul. A gente lembra, então, outro detalhe que me pontuaram, que Lula disse que vai tentar renegociar uma parte do acordo, em especial sobre essas compras governamentais, porque há um pedido ali da França, nessa questão do acordo com o Mercosul, de poder dar à indústria europeia um aval para disputar licitações públicas aqui no Brasil, o que acabaria podendo prejudicar as empresas brasileiras. Então, tira com a mão, coloca com outra, né? Lá na imprensa internacional teve toda essa crítica de como Lula se portou diante de Macron, de que acabou não sendo um amigo tão esperado. Mas internamente ele acena e faz ali um carinho nesse público, nesse eleitorado brasileiro, que ele tem dificuldades, em especial o agro. Jairo. Maravilha, temos muito mais a conversar nessa manhã. Daqui a pouco você volta com a gente, fazendo mais análises da política aqui no Brasil. Já, Larissa, você volta.